Populismo, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Podemos afirmar que o populismo jurídico se instala sempre que a voz das ruas, por exemplo, assume o lugar da voz da Constituição, que tem um pouco com o Ibsen, que a questão o que vai dizer a opinião pública. Tem a ver com essa questão do populismo, porque se as instituições devem funcionar, o que são instituições? Padrões regulamentares de conduta que fazem a intermediação entre o Estado e a sociedade. Se você faz a ligação direta, eis aí a tempestade perfeita para o populismo. Um pouco Locke e talvez muito Rousseau e uma dose de Hobbes. Nesse sentido, há um desenho que se pode fazer com as características que o Sérgio traz, com uma totalidade do próprio conceito a partir da metáfora, né? E então, o Sérgio... Eu só queria terminar a questão que foi levantada no bloco anterior, porque eu não queria deixar o Adriano assim, sem uma provocaçãozinha para reflexão. Primeiro, nazismo, fascismo, totalitarismo que não estão no campo da política, porque política pressupõe a separação Estado e sociedade civil. Impossível pensar, são formas sociais. Segundo, se o populismo é uma prática, como eu dizia do início, na minha primeira fala, uma prática política de massa vazia, esse vazio só pode ser preenchido por uma ideologia de direita. Porque ideologia de esquerda, ela ataca tudo que o populismo prega. Por exemplo, a existência de classes sociais, classes antagônicas, etc., etc., como eu falei antes. Tá? Então, eu acredito que se mantém ainda, não estou convencido da ideia de um populismo de esquerda, mesmo porque se a gente vai pegar os modelos mais próximos de nós, tanto Vargas quanto Perón, que eu acho que é difícil que a gente não possa localizá-los dentro do espectro do populismo, e a doutrina faz isso, eles foram gente de ideologia de direita. Mas não tem nem dúvida. Chaves também? A gente não poderia falar, então, Sérgio, de um populismo de direita e de líderes populares de esquerda? Sim. E aí nós teríamos duas expressões, mesmo né? Porque, popular e o populismo. Já antecipando, eu quero dizer o seguinte, se você pega dois governos que foram cunhados como de esquerda, e eu estou falando do Frente Amplio no Uruguai e PT no Brasil, eles não cometeram um pecado que é atribuído ao populismo sempre, que é pular os procedimentos democráticos, evitar a Constituição, saltar-se dos limites constitucionais. Isso a gente não viu nos governos do PT nem do Frente Amplio. Eu estou falando de dois casos específicos. Obviamente, pode haver contra-exemplo, mas e o outro regime, etc., etc. Eu estou usando dois típicos, para mim, típicos governos de esquerda, tá? Com todos os problemas que pode ter havido, por exemplo, a Carta aos Brasileiros, etc., etc. Tá claro? Então, continuo pensando de que esta prática vazia ela só pode ser preenchida ideologicamente por uma ideologia de direita. Eu só queria, para que também se fale que provavelmente não vamos chegar a um acordo sobre populismo ser uma típica questão de direita, ou que ele tem também, ou tanto faz, porque é uma prática e, portanto, há tipos que mostram isso, né? Quase tipos ideais. Mas eu queria colocar como o populismo acaba se arrastando as suas práticas, ou a sua, entre aspas, doutrina, aí volta sempre ao ponto inicial, com problema, por exemplo, no judiciário. Porque também, se você faz uma prática, se pega o modelo do populismo e dependendo como o judiciário age, é esculpido em Carrara. Então, é interessante isso que tu traz, por causa vamos pensar logicamente, né? Existe uma figura lógica, que é um tipo de sofisma, né? De falácia, que é a ad populum,
E o que é ad populum? Ad populum é fazer uma argumentação a partir da vontade geral. A multitude também. Né? Aí entra Rousseau. Exatamente. Então, isso acontece então, no direito quando que o sujeito toma uma decisão para alegrar as massas, né? Independentemente do que diz a lei. Isso, em português. Claro. Jogando para a galera. Está jogando para a galera. Essa é a natureza do populismo. O que significa a natureza do populismo? Então, ele não tem nenhuma densidade. A única orientação que ele tem não é orientação, digamos, por uma coisa objetiva, é simplesmente para agradar as pessoas. Então, ele opera no plano do agradar as pessoas de modo que elas quase ficam... psicanalítico, né? Que elas fiquem todas felizes com aquilo e elas se deixam seduzir por uma... E as instituições se encurtam, obviamente, porque você tem a relação entre o líder e as massas que estão agradadas por aquele líder. Então você reconhece, o populista é uma pessoa que quer ele receber. A sedução é a mesma. Eu acho que a novidade hoje... A sedução acaba sendo a mesma porque os dois seduzem. Trazem a mariposa, trazem para a luz, trazem a mosca para o mel, porque há algo como a Voz das Ruas ou qualquer desse tipo de coisa, ou digamos, eu faço direto e não preciso de intermediários, isso seduz, porque aí a massa... Isso ocorre tanto nos dois, direito, política... Acho que a gente tem uma novidade hoje em dia, né? A gente não tinha ainda, até onde eu entendo, empregado essa terminologia, o populismo, ao judiciário. Né? A gente vinha falando, influência da mídia, usava pelas beiradas. Né? Agora eu lembrei que o Fachin, num dos votos vencidos dele, ele citou, né, o Ibsen, né, dizendo que justamente ele estava se sentindo como o inimigo do povo, né, aquele fica só. Né? E no final da obra do Ibsen, né, na voz do Dr. Stockner, ele diz, a razão está com o homem só. Né? E ele fala aqui, que eu acho que tem a ver com a questão da maioria, a influência, a voz do povo, o nome do jornal aqui é a Voz do Povo, né? E aqui, olha só o texto do Dr. Stockner, lá no 4º ato, que é o auge, né? Que ele é desempregado, a casa dele ele é despejada, a casa dele é apedrejada, a filha é demitida, os filhos pequenos, eles são expulsos da escola. Olha o que ele diz. Né, contrapondo, né, o que os donos do jornal falavam para ele, né, que a maioria tem sempre razão, que ele que se curve a maioria. Né? Ele diz o seguinte, não, a maioria nunca tem razão. Esta é a maior mentira social que já se disse. Todo cidadão livre deve protestar contra ela. Quem se constitui na maioria dos habitantes de um país? As pessoas inteligentes ou os imbecis? Estamos todos de acordo, penso eu, em afirmar que, em se considerando o globo terrestre como um todo, os imbecis formam uma maioria esmagadora. Tá? E ele monta uma assembleia, né? A questão da opinião pública, da força da opinião pública. Claro, aqui não está o judiciário em voga, mas não importa, isso tudo vai acontecer dentro dos tribunais também. Né? Ele é convocado uma assembleia para ele ter oportunidade, então, já que ele não tem espaço na mídia, ele convoca uma assembleia. Né? A muito custo ele consegue esse espaço. E quando ele monta a assembleia, o prefeito salta lá, não, é necessário, a gente precisa estabelecer um procedimento. Eles usam do procedimento democrático. Precisamos de um presidente. Né? E o presidente nomeado é exatamente o editor do jornal, né? Que vai apaziguando os ânimos. Eu acho que, desculpa, isto me abre a oportunidade de abrir uma janela aqui para o aspecto que diz respeito à conexão entre opinião pública e opinião publicada. Será que hoje se pode falar em termos de opinião pública, assim como ela foi pensada originalmente e a tradição nos traz? Habermas já, na década de 60, o jovem Habermas, que fez aquele Strukturwandel der Öffentlichkeit, que é a mudança estrutural na esfera pública. Ele mostra, dizendo, uma social-democracia de massas com opinião pública manipulada, etc., etc. Ele dizia meramente aclamativa, a opinião pública da social-democracia de massas. Né? Em que medida atender a opinião pública não está significando atender a opinião publicada?
Então, eu acho que já tu tinhas nos referido antes que, de repente, trabalhar também a mídia, o problema da mídia. Né? Então, me parece que isso é um fator muito importante para se discutir no momento em que, claro, já não estou mais falando da minha pesquisa, porque já é como prática social, certo? Não estou falando de política de massa, não estou falando de estilo de governo. Né? Nós estamos falando já de um estilo institucional, digamos assim. Né? E eu queria trazer um caso concreto que o Ferraioli, que nos é muito caro, né? O Ferraioli disse que a diferença entre a Operação Mãos Limpas e a Lava Jato é que a primeira respeitou as garantias e regras processuais. O que tem a ver com essa discussão. É possível dizer isso? Ferraioli tem razão, Sérgio? Sim. Sim, antes de mais nada, sim, em primeiro lugar. Independente do mérito. Independentemente do mérito do caso. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Por causa dos procedimentos, da questão daquilo que a tradição estabelece como prova, etc. Você pode até dizer que precisa de um direito 4.0, mas para você fazer isso tem que fazer entre aspas, um overruling. Né? Não é tão simples assim. Agora eu faço um direito 4.0 e que o velho direito anda num Fiat 147. Dá para fazer isso? Isso não é... Esse é o problema. Não, eu não estou seguro, porque dá a ideia de que nós podíamos ter um direito também puro, exercido puramente, né, à distância da sociedade. Então, o populismo parece ser o extremo. Você joga para as galeras e você toma decisões respeitando uma vontade geral. E a ideia de uma vontade geral é sempre vaga. Então, Habermas aqui não inovou em absolutamente nada. Não é o povo, né? Mas uma das premissas da Operação Lava Jato era aquela questão, eu faço só com a mídia. Pois é, mas esse aqui, é o ponto que eu queria chegar. Mas que vai abrir para o próximo bloco. Esse tem um ponto importante que é político. Como eu disse no começo, todos os regimes hoje estão obrigados a um certo nível de diálogo com a massa. Porque as massas estão presentes. Então você tem que saber fazer isso. Então, mesmo que não seja ouvir as massas, se você não se comunicar com as massas, você vai perder o jogo, porque o populista vai sempre aparecer. Essa é uma doença, é uma enfermidade permanente da democracia, porque alguém pode fazer, então você também tem que fazer. Agora, o desafio é fazer isso de uma maneira que seja responsável, que seja intelectualmente honesta. Eu acho que esse é um termo, inclusive, que é fundamental, quando eu coloquei a dimensão lógica da falácia. Qual é o problema dessa falácia? O problema dessa falácia é que quem a usa não tem nenhuma honestidade intelectual, ele não quer perseguir nada. Ele quer qualquer coisa que seja digerível, que passe. Vamos para mais um intervalo e no último bloco, o tempo passa rapidamente, a gente continua a discussão sobre o populismo, falando mais sobre os desafios do tema na atualidade. Esse me parece um ponto agora com redes sociais vitaminando práticas populistas. Eu queria que vocês falassem nisso. Essa seria a temática já para o último bloco. Já voltamos.